Bom, turma, vamos começar com a correção das atividades. Então, aqui está mais ou menos nas posições das linhas e colunas da tabela. Tá? É fácil, às vezes, se confundir, cuidado. Bom, nós temos aqui uma adição de dois números racionais, 2 oitavos mais 3 oitavos, denominadores iguais, a gente só faz 2 mais 3, né? Copia os numeradores, 5 oitavos. Dá para simplificar? Não. Resposta final. Aqui nós temos denominadores iguais. Só copiar. 4 menos 3. 4 menos 3. 1 quinto. Não dá para simplificar. Nós temos aqui 2 terços mais 2 terços. Ou seja, denominador 3. 2 mais 2, o que dá? 4 terços, ok? Denominadores iguais, 5, nós temos 3 mais 2. 3 mais 2, 5 quintos. Opa, aqui sim, ó, simplificando por 5 embaixo e em cima, ou seja, dividindo por 5 aqui e aqui, nós temos o quê? 1 e 1, ou seja, o próprio número 1, que vai ser um número inteiro, ok? E essa é a diferença. Aqui não teve simplificação e deu um número racional. Aqui deu um número também racional, só que ele pode ser simplificado e sendo visto como um número inteiro. Aqui, nós temos 12 quintos menos 2 quintos. Conserva o denominador. 12 menos 2, nós temos 10 quintos. Se eu simplificar embaixo e em cima por 5, novamente, nós vamos ter 2 sobre 1, que é igual a 2, um número inteiro, ok? 5 terços menos 2 terços. Denominadores iguais, então a gente só faz 5 menos 2. 5 menos 2, 3 terços. Isso aqui, simplificando por 3, né? Nós vamos ter 1 e 1, que é igual ao número inteiro 1. Menos 4 sétimos menos 3 sétimos. Denominadores iguais, ok? Tá ali. Então agora a gente copia. Menos 4, menos 3. São dois números negativos. Eu tenho que somar, ou seja, menos 7 sétimos. Mesmo caso aqui de cima. Dá para dividir apenas por 7 para fazer a simplificação. Tendo como resultado o quê? Menos 1 sobre 1, ou seja, menos 1. Ou dá para fazer direto, né? Porque uma fração é uma divisão, 7 dividido por 7, 1 negativo. Mas, aqui, 1 meio menos 1 meio. Aqui é aquela mesma situação de opostos, que estão juntos na mesma expressão e quando eu coloco um perto do outro, o resultado vai ser 0. E funciona na mesma história com os racionais. Observem só. Denominador, 2. Vai ficar 1 menos 1 em cima. Opa, mas 1 menos 1 é 0 meios. Pense só. 0 dividido por 2, ou nada dividido entre duas pessoas, vai ser nada, vai ser o 0. E 0 é um número, olha só, um número que eu posso visualizar como sendo um inteiro. Então, sim, 0 sobre 2 é 0. Agora nós temos 8 terços. Deixa eu só fazer uma linha aqui. Opa, aqui é menos 1. Aqui também. 8 terços menos 5 terços. Denominadores iguais. 8 menos 5. Copiamos na parte de cima, porque como não precisa fazer MMC, 8 menos 5, 3 terços.
simplifica por 3, nós temos 1 e 1, que é igual a 1. Aqui, 5, 7 menos 3. 7 menos 3, 4 quintos. Não dá para simplificar. Denominadores diferentes, agora sim, ó, frações com denominadores diferentes, fazer MMC. MMC de 5 e 2, olha só, lá no cantinho, lembro de fazer utilizando os primos, ó. 5 fica 1, e agora o 5 que fica 1 e 1. MMC é multiplicação, ou seja, o 10. 10 aqui. Divide, multiplica. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. E aqui nós temos então a adição 19 décimos. Não é um número inteiro na hora da simplificação. Deixamos assim. 1/2 mais 1/3. Mínimo, múltiplo comum, MMC, 2 e 3. 2 vai ser 1 e 3, 3. Nós vamos ter 1 ali, ó. Multiplicação, o MMC é 6. Mesma história. Divide, multiplica. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Ou seja, 3 mais 2, 5 sextos. Bom, continuando aqui, nós temos 3 colunas, faltou a última, então vamos lá na primeira. Nós temos aqui menos 2,45, menos 0,32. 2 negativos, eu vou ter que somar. Então, 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7. 2 mais 0, 2. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 negativos, 2,77. Um positivo e um negativo. Então, nós temos ali uma diferença agora. Então, nós temos que subtrair. Então, 6 menos 4, 2. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. Fica o sinal do maior número, no caso, o positivo. Então, nós temos aqui ou só 1,22 ou mais 1,22. 2,56 mais 4,44. 2 positivos, então só temos ali uma soma. Então, nós temos 6 mais 4, 10. 5, 6 com mais 4, 10 também, vírgula embaixo de vírgula, 4, 5, 6, mais 1, 7. Então, nós temos aqui mais 7,00. E lembrem que o 00 ali no final, eu posso representar isso aqui como sempre um número inteiro só, o mais 7. Por isso que um número decimal pode sim ser a representação de um número inteiro, ó, mais 7. 2,13 mais 1,35. 2 positivos, mesmo caso, então eu tenho uma soma. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6 mais 1, 7. 2 mais 1, 3. Ou seja, mais 3,70. 14,75 menos 0,75. Positivo e negativo. Eu vou fazer a diferença dos dois, o maior menos o menor. 5 menos 5, 0. 7 menos 7, 0. 4 menos 0, 4. E 1. Ou seja, mais 14,00 ou só o mais 14. 3,57 mais 4,43. 2 positivos, só vamos fazer a soma. Então, 7 mais 3, 10. 5 mais 1, 6, mais 4, 10 também. Vai na reserva, vírgula embaixo de vírgula.
1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Então a resposta final, mais 8,00 ou mais 8. Ok? 12,5 mais 0,5. Uma adição, 5 com mais 5, 10. 1 mais 2, 3. E abaixa 1 lá. Opa, esqueci o mais aqui. Então nós temos mais 13,0 ou só mais 13. 17,35 menos 2,35. Subtração, ó, mais e menos. Então, aqui só fazer 0, 0, 7 menos 2, 5 e o 1. Então, nós temos aqui mais 15,00, ou seja, mais 15. Pode só botar só o 15, vai estar correto. E aqui, menos 7,68 mais 5,03. Sinais diferentes, a gente vai ter que subtrair o maior menos o menor. Então, nós temos aqui, ó, 8 menos 3, 5, 6 menos 0, 6, 7 menos 5, 2. E vai ficar o sinal do maior número, ou seja, sinal negativo, eu devo mais do que eu tenho, menos 2,65. Bom, continuando então a última coluna da tabela, nós temos menos 7,56 menos 3,24. Dois negativos, então eu vou ter que fazer a soma deles. 6 mais 4, 10. 5, 6 com mais 2, 8. 7 com mais 3, 10. Não fechou o número inteiro, né? Vai ficar menos 10,80 ou 10,8 negativo. Dois positivos, então, facilzinho aqui, ó, a soma deles. 5 com mais 5, 10. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 10. 1 com mais 3, 4. 4 mais 6, 10 também. Vírgula embaixo de vírgula. 1, 2, 7 e 1 aqui. Então, nós temos mais, ou vamos só botar dessa vez o 17,000. Lembrem que eles podem sumir, ficando só o número 17. Ok? Dois negativos, a mesma história. São dois decimais que eu vou ter que somar seus resultados. Então, eu tenho 2 mais 8, 10. 2 mais 8, 10 também. 2 mais 8, 10. Vírgula embaixo de vírgula. 6 com mais 3, 9. E 1 aqui a gente copia. Então, a resposta final vai ficar menos, porque a gente conserva o sinal. 19,000, ou seja, só menos 19. Então, aqui encerramos a tabela da número 1. A número 2, resolver então as operações aqui. Bom, na letra A nós temos 2 sétimos menos 3 sétimos. Denominadores iguais. Nós temos que fazer o que? Bem simples, só copiar os numeradores. 2 menos 3 menos 1 sétimo. Na letra B também, ó, todos os denominadores iguais. Faz o que? A cópia de todos os numeradores. Nós temos aqui, ó, o denominador igual, só copia. Então, nós temos, dá pra fazer direto, menos 2 mais 3 mais 1. Mais 1, menos 8, menos 7, menos 7 com mais 4, menos 3 quintos. Ou fazer de 2 em 2, não tem problema, tá? Na letra C, denominadores diferentes, tá?
5, 2, 10, 4 e 8. Não tem escapatória. Fazer o MMC de todos os valores. Então, olha só. MMC de quê? Do 5, do 2, do 10, do 4 e do 8. Só utilizando os números primos. Então, vamos lá. Começando pelo 2. Não consigo dividir o 5. 2 dividido por 2. 1. 10 dividido por 2. 5. 4 dividido por 2. 2. 8 dividido por 2. 4. Dá por 2 de novo. Então, o 5, o 1, o 5, o 2 fica 1, o 4 fica 2. Dá por 2 de novo. Então, vamos lá. 1 até aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. E agora só sobrou o próximo número primo, que é o 5. Então, fica 1, 1, 1, 1 e 1, como queríamos, ó. E agora o MMC é a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, quer dizer que o novo denominador comum dessas frações é 40. Então, vamos lá. Lembrem que a gente vai ter que dividir e multiplicar. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 40 dividido por 2 é 20. 20 vezes 1, 20. Menos 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 1, 4. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 1, 10. Mais 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. Tá aqui. Agora é só resolver o numerador. Nós temos 8 com mais 20, 28. 28 menos 4, 24. 24 menos 10, 14. 14 com mais 5, 19. 40 avos. Não dá para simplificar, então nós estamos com as respostas aqui. Bom, continuando, na letra G, por mais que ela pareça difícil, ela não é, tá? No caso aqui a gente tem uma mistura de fração com número decimal. Nesse caso a gente pode escolher como a gente quer resolver, né? Ou trabalhamos com todos os números na forma de fração ou todos os números na forma decimal. Aqui, visualizando, me parece mais tranquilo resolver na forma decimal. Então, vamos transformar todas essas frações em números decimais. Bem facilzinho quando eu tenho denominador, né? 10, 100, 1000, é fácil, é só pegar no número do numerador e colocar uma vírgula indo a quantidade de zeros, né? De casas à esquerda, desculpa, tá? E, se não, ou fazer a divisão. No caso aqui, 2 centésimos, vamos fazer a transformação aqui, ó. 2 centésimos, lembrem, eu coloco o número 2, imaginar que eu tenho uma vírgula aqui, ó, bem no finalzinho. Ela vai andar 2 casas para a esquerda, então 1, 2. Então, olha só, a forma decimal de 2 centésimos é 0,02. Nós temos ali, ó, 25 décimos. Mesma história, ó. Copio 25, 0, né? Então eu gosto de pensar assim, a vírgula tá aqui, vai vir uma única casa para a esquerda, ó. 2,5. Bem tranquilo, né? Só que aqui, ó, 32,64 avos. Ixi, aí complica, né? 32,64. Quando os números não tiverem denominador 10, 100, enfim, faz a divisão. O que acontece aqui? Ó, vocês podem pensar o seguinte, 32 dividido por 64. Bom, não consigo dividir, então 0, concordam? Sim? Tá. Então agora a gente tem, se eu pensar, eu acho que dá meio que diretão, 5, ó, 5 vezes 4, 20, 6 vezes 5, 30, com mais 2,
32, olha aqui, ó. 0,5. Então, olha só. Transformamos as três frações em números decimais. Então, vamos reescrever aqui, ó. Menos 0,02 menos 0,002 menos 0,5 menos aqui 2,5 menos 2. E agora, professor, tem só números decimais. E se vocês pensarem ainda, só tem números racionais, né, na forma decimal, negativos. Se eles são todos negativos, é que nem eu tivesse uma soma de dívidas. Eu devo e devo. Então, se eu devo, eu vou somar todas essas dívidas. O que vai acontecer? Se eu somar todas essas dívidas, eu posso fazer um único cálculo de adição. 0,02, 0,002, 0,5, 2,5. E esse 2, como é que eu encaixo ele? Aqui, ó. Lembre, a parte inteira, a vírgula estaria aqui no finalzinho, né? Então, agora, para a gente calcular, só pensar o seguinte. Tem a mesma quantidade de casas decimais? Não, né? Então, vamos fazer aparecer esses zeros finais aqui só para facilitar. Ó. Aqui, 2 para acrescentar 3 casas, 2 para ter 3 casas. Aqui a vírgula está no final do 2, porque ele é a parte inteira, né? E acrescentamos 3 casas. Olha aqui o nosso cálculo, que bonito. Uma soma, porque são todos negativos, então nós temos como resposta 2, 2, 5 com mais 5, 10, reserva lá em cima, vírgulas embaixo de vírgulas, e 1 com mais 4, né? 5, 5,022, todos negativos. Facilzinho, né? O mais difícil é fazer a transformação das frações aqui para números decimais e depois poder interpretar o cálculo dessa forma aqui. Facilzinho? Deixem, né, se vocês não entenderam, um exemplo, tipo, em vez de fazer no rascunho, façam no caderno para manter o registro desse tipo de atividade mais diferente, tá? E essa aqui, observe, né? E lembra o que eu falei de observar bem as expressões, porque às vezes vocês podem cancelar coisas e facilitar o cálculo. Nesse caso aqui, ó, menos 26,25 é o oposto de mais 26,25. Se eles estão na mesma expressão, dois opostos se anulam. Então, corta eles, porque a soma dos dois dá zero. A mesma história vale para o mais 7,5, menos 7,5, são opostos, né? A soma dá zero. E vai sobrar quem? Menos 6,4 mais 1, tá? Até vou copiar eles aqui, só para vocês identificarem, fica mais fácil. Ou seja, menos 6,4 mais 1, o que acontece? São dois com sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração. 6,4 do maior menos o menor. Lembre, o 1 é um número inteiro, então a vírgula estaria aqui no finalzinho. Vou botar de outra cor. E eu acrescento mais um zero só para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Pronto. 4 menos 0, 4, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 1, 5, 5,4. Positivo ou negativo? Negativo, porque o 6 era maior. Olha, a gente botou ele em cima para diminuir. Então, resposta final aqui, menos 5,4 negativo. Na 13, então, ele pede que número racional a gente obtém quando a gente subtrai menos 5 de menos 0,5. Daí aqui vocês podem meio que ficar com dificuldade, mas pense, não é tão difícil assim, tá? É só porque os números meio que assustam. Mas pense assim, eu quero subtrair, vamos só trocar por números fáceis. Eu quero subtrair 2 de 4. É fazer 4 menos 2. Subtrair 2
do número 4. Então aqui a gente só tem a mesma situação com números decimais, né? Na verdade, números racionais. Então pensem só, eu quero subtrair menos 5 de menos 0,5. Então eu quero subtrair o menos 5 de quem? De quem, né? Que vai estar lá no início, ó. Menos 0,5. Então, ó, subtrair menos 5 e utilizar o parênteses, porque ficar esses dois sinais juntos sem o parênteses não tá certo. De quem, que vai estar lá na frente, né? Menos 0,5. Tá aí a nossa expressãozinha. Então, pense só, menos 0,5 mais 5. Lembrem, parênteses, eu tenho que tirando o número de dentro com o seu oposto, então mais 5. E agora eu tenho menos 0,5 mais 5. Isso aqui é resolver lá no rascunho da seguinte forma. Sinais diferentes, eu tenho que fazer uma subtração do maior menos o menor. O maior é o 5, menos o menor, 0,5. Lembrar que a vírgula tá aqui no finalzinho do 5, porque ele é um número inteiro, né? Então a gente tem 0 menos 5 não dá. Então temos aqui, ó, 4, 10 menos 5, 5, 4 menos 0, 4, vírgula ali. Então a gente vai ter mais ou menos 4,5 mais, porque o 5 é maior. Então mais 4,5. Na letra B, adicionamos menos 1 a 1,5. Então pensem só, adicionamos quem? Menos 1. A quem? 1,5. Então, adicionar menos 1 a 1,5. Tirando parênteses, 1,5. O mais, a gente só tem que fazer o quê? Retirar sem trocar o sinal. Ó, menos 1. 1,5 menos 1. Então, lá no rascunho, vocês podem fazer o quê? Sinais diferentes, né? A gente tem uma subtração. Então, é 1,5 menos 1. Lembrar daqui, ó, a vírgula está no finalzinho do 1. Então, 5 menos 0, 5. 1 menos 1, 0. Positivo ou negativo? Vai ficar positivo, né? Ou sem sinal, porque o 1,5 é maior. Então, 0,5 positivo, né? Ou sem o sinalzinho ali. Na letra C, calculamos a diferença entre menos 7 e 1/7. Lembre, diferença é uma subtração. Então, quer saber a diferença entre, ó, diferença entre menos 7 e 1/7. Precisa do parênteses aqui? Na verdade, não precisa. Se tivesse algum sinal aqui, meio que fique junto, negativo e positivo, ou negativo e negativo, aí precisa. Mas no caso aqui, ó, diferença entre menos 7 e 1/7. Pode ser o cálculo assim, ó. Então, aqui, o que a gente faz? Nós temos o quê? Que fazer o MMC de 1 e 7 é o próprio 7. Que não é muito difícil, porque o 7 é um número primo. Então, lembre, divide e multiplica. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 7, 49. Menos 7 dividido por 7, 1. 1 vezes 1, 1. E agora, bem facilzinho, para resolver aqui, menos 49 menos 1, nós geramos aqui menos 50/7. Então, a diferença de menos 7 e menos 1/7 é menos 50/7. Na letra D, efetuamos a adição. Agora, diferença, adição de 1,008 e menos 0,02. Adição. Então, adição mais. De quem? 1,008 e menos 0,002. Olha só, eu tô errando aqui de propósito só para vocês verem como é estranho ver dois sinais juntos. Então, o que acontece aqui?
coloquem o parênteses. Olha só como fica mais bonito e separado as duas operações. O sinal do número e o sinal da operação que eu quero fazer. Então, o que eu tenho que fazer para resolver? Tirar esses parênteses agora. Mais na frente eu só tiro ele sem trocar de sinal o número ali. Então eu quero fazer então agora a conta. 1,008 menos 0,002. Lá no rascunho, vamos fazer aqui. 1,008 menos 0,002. 8 menos 2, 6, 0, 0,1 menos 0, 1. Então, na verdade, vai ficar 1,006. Bom, as duas últimas são parecidas, tá? Só temos que prestar atenção no seu desenvolvimento. Aqui, ó, nós temos que subtrair menos 5,5 de seu oposto. Então, a gente tem que subtrair menos 5,5 de seu oposto, ou seja, de quem? Quem é o oposto de menos 5,5? Lembrem, questão de oposto é o mesmo número, só que com o sinal trocado. Ou seja, vai ser mais 5,5. Então, é o mesmo número com o sinal trocado. Ok? Bem facilzinho, né? Só que agora, para resolver, temos que tirar esses parênteses, tá? Tem que utilizar eles para ficar essa diferença entre o sinal da operação e o sinal do número que ele carrega. Então, aqui, para tirar esse parênteses, é o oposto de menos 5,5, de novo, mais 5,5. Então, como são dois positivos, é só fazer a soma deles. 5,5 mais 5,5. 5 com mais 5, 10. Vírgula aqui. 5, 10 mais 1, 11,0. Então, aqui nós temos 11,0, ou se quiser, só o número 11. Porque tanto o mais quanto o zero aqui no final podem ou não aparecer, então ele é o número inteiro 11. Bem facilzinho aqui na F também, ó. Adicionamos agora. Adicionamos menos 5,5 ao seu oposto. Ao seu oposto, mais 5,5, tirando do parênteses, mais 5,5, mais na frente só tira o menos 5,5. E aqui vocês veem aquilo que eu falei anteriormente, quando a gente cancelou lá no finalzinho da número 2. Mais 5,5, menos 5,5 são números opostos. É o mesmo número com sinais trocados. Né? É que a gente tiver mais 4, menos 4, 0. Mais 5,5 menos 5,5, a soma dá 0. 0 não tem sinal. E encerramos aqui as atividades.